As piores tragédias da história não vieram de explosões nucleares ou bombas atômicas. Elas vieram de algo muito mais silencioso, mas igualmente letal. Cientistas ajustaram hoje o relógio do juízo final, deixando o fim do mundo mais próximo do que nunca. O desequilíbrio do nosso clima, o aumento da temperatura do planeta. Em outras palavras, a culpa é nossa. E o mais assustador, quase todas poderiam ter sido evitadas. De aquecimento ou resfriamento. A nossa espécie, Homo sapiens, as temperaturas eram 4 graus Celsius na idade de adaptação às alterações climáticas. Hoje, vamos mergulhar nas ações humanas que estão literalmente acabando com a vida na Terra. E no final, você vai descobrir que existe um desastre ainda maior acontecendo a cada segundo e tem um culpado. Ou melhor, vários. E um spoiler, não é você, nem eu. Então, se ajeita porque no vídeo de hoje você vai ver como a humanidade está se autodestruindo. Antes de continuarmos, se você se interessa por mistérios, curiosidades e a verdade por trás dos grandes eventos, se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder os próximos vídeos. Se no passado, os desastres provocados por humanos eram isolados, pense em Chernobyl, no Lago Karachay ou nas explosões de Hiroshima e Nagasaki, hoje, as tragédias são globais e acontecem a todo momento. O estrago não é mais um vazamento de lixo tóxico ou uma explosão pontual. O problema agora está na nossa atmosfera. Temos muito mais gás de efeito estufa do que o necessário. É como se tivéssemos colocado um grande cobertor sobre a Terra, impedindo que o calor do Sol volte para o espaço. Esse calor fica concentrado aqui e o resultado é o caos climático. O clima se desequilibra, esquenta demais de um lado, gela do outro, chove torrencialmente em alguns lugares, enquanto a seca destrói territórios que antes eram úmidos. As tragédias, o custo humano. Esse desequilíbrio é o que cria os chamados eventos climáticos extremos. Secas, ondas de calor, inundações, tempestades, tufões e furacões. E sim, você já deve ter notado que as estações do ano estão muito loucas. Vamos a alguns exemplos recentes que são resultado direto desse caos. Furacão Maria, Porto Rico. Em 2017, o Furacão Maria, de categoria 5, devastou Porto Rico. Quase 3.000 pessoas morreram. Mas não foi só a tempestade. O sistema de saúde do país entrou em colapso. Milhares ficaram sem assistência médica, desabrigados. As famílias ficaram em média 84 dias sem eletricidade. O pior, estudos mostram que a intensidade do furacão foi aumentada pelo aquecimento global. Sem a crise climática, o problema teria sido menor. Onda de calor, Europa. Em 2022, a Europa viveu uma das piores ondas de calor já registradas. Foram mais de 61.000 vítimas em 35 países só por causa do sol. Hospitais não aguentaram. Cidades tiveram que ser evacuadas. Incêndios começavam do nada. Calor, seca, rios sumindo, pessoas desidratadas. Tudo isso no mesmo verão e tudo isso potencializado pelo excesso de gases na atmosfera. O gelo que some. Antártida e Groenlândia. É difícil imaginar que geleiras do tamanho de prédios possam derreter, mas é o que está acontecendo. Só na Groenlândia, cerca de 266 bilhões de toneladas de gelo derretem todo ano. Na Antártida, são 135 bilhões. Isso eleva o nível do mar, ameaçando invadir cidades costeiras como Santos, Recife e Salvador. Além disso, quando o gelo branco derrete, o planeta perde a superfície que refletia a luz solar de volta para o espaço. O que sobra é a água escura do mar e o solo, que absorvem o calor, aumentando ainda mais a temperatura da Terra e dos oceanos, matando corais e afetando toda a vida marinha. Enchentes no Rio Grande do Sul, 2024. Você deve se lembrar das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024. Cidades inteiras foram tomadas pela água. Quase 360.000 pessoas afetadas. Eventos como esse estão se tornando mais frequentes e mais intensos porque o clima está ficando mais extremo, mais rápido e mais imprevisível. Os culpados, as Carbon Majors. Entre 2000 e 2018 foram registradas 48.000 vítimas das ondas de calor
só aqui no Brasil. E é por isso que, quando os cientistas dizem que estamos em um ponto crítico, muita gente ainda fica surpresa. Mas a surpresa acaba quando olhamos para um estudo publicado em setembro desse ano na respeitada revista Nature. Esse estudo liga diretamente as ondas de calor mortais dos anos recentes aos maiores responsáveis por tudo isso, as chamadas Carbon Majors. Estamos falando das 180 grandes empresas que mais lançam carbono na atmosfera. As ondas de calor se tornaram 200 vezes mais prováveis nos últimos 20 anos, e isso não teria acontecido sem as emissões dessas gigantes dos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. O estudo da Nature mostra, por exemplo, que as ondas de calor que tivemos no Brasil em 2010 teriam sido praticamente impossíveis sem as mudanças climáticas causadas por essas emissões. A solução: pressão e transição. Afinal, qual é a solução? A primeira coisa que nos dizem é: faça a sua parte. E sim, a consciência individual ajuda, mas não é suficiente. O que realmente vai começar a resolver é impedir essas emissões de carbono na fonte. Você pode estar pensando, como eu, uma pessoa comum, posso ajudar nisso? A chave é a pressão. Precisamos pressionar as grandes empresas e os governos a melhorarem as políticas ambientais. Como? Falando sobre o assunto online e offline, cobrando soluções, discutindo e compartilhando conteúdos como este. A ideia é promover a conscientização para gerar essa pressão, mesmo que de pouquinho em pouquinho. O investimento em fontes de energia renováveis, solar, eólica, biocombustíveis, já se provou mais barato e viável. A tecnologia existe, o que falta é a vontade das grandes empresas. Precisamos agir na raiz do problema, acelerando uma transição energética justa com combustíveis de baixo carbono. Segundo o mesmo estudo, se essas gigantes comerciais reduzissem as suas emissões, cerca de 50 ondas de calor mortais poderiam ter sido evitadas. Então, pessoal, é agora ou nunca. O tempo é curto. Não estamos fazendo esse vídeo para espalhar medo, mas para informar, porque informação nunca é demais. E gerar essa discussão é fundamental. Tudo isso que falamos não é sobre salvar o planeta, porque o planeta se regenera, ele se adapta. É sobre salvar as nossas vidas que estão aqui. É sobre isso que a COP30 fala, a Conferência do Clima da ONU, onde quase 180 países se reúnem para definir metas que decidem o futuro. É o momento em que o mundo se reúne para evitar um ponto de não retorno. Comente aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Você está fazendo a sua parte? Se você gostou de saber um pouco mais, deixe o seu like e vamos continuar essa discussão saudável nos comentários. Até o próximo vídeo.